Continuando a falar sobre o transplante de órgão, nós temos que lembrar ainda que nós estamos aqui em pequenos estágios, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Eu já disse isso em programas anteriores. Então, a vida a ser vivida, na verdade, é a vida espiritual. Pode, quando nós merecemos, ter uma moratória, um prorrogamento desta vida, por muitos mecanismos. E um deles é o transplante de órgãos. A culpa de nós termos que receber um transplante é nós mesmos. Por exemplo, tem pessoas, tem crianças que já nascem precisando de um transplante de fígado, por exemplo. Aí é o caso de perguntar, mas por quê? Uma criancinha que não fez mal a ninguém, que não fez mal ainda para ele mesmo, no seu corpo físico, e já está nascendo precisando de um transplante? Aí é onde nós espíritas sabemos que a vida ela é uma continuidade. Essa criança que está nascendo, ela está reencarnando. E quem foi ela na vida anterior? Provavelmente ela teve alguma doença hepática que ela mesma provocou e que agora está recebendo a cobrança dessa má conduta de outra vida. Um exemplo, um alcoólatra que bebe até ter uma cirrose hepática, destrói o próprio fígado, morre de cirrose hepática, desencarna de cirrose hepática. Quando ele vai reencarnar, ele já destruiu no seu próprio perispírito aquela área hepática do fígado. E quando ele nasce, lembro que eu falei no início, que o perispírito é a matriz do corpo em formação no útero da mulher. Ora, esse espírito que está encarnado, ele morreu na encarnação anterior por problemas hepáticos. Então ele vai presidir a formação do novo corpo, mas o fígado está lesado. E é por isso que às vezes a criancinha, a gente fala, inocente, não é não. Ela é culpada, na vida anterior ela errou. Então ela recebe uma moratória em sua vida, recebendo o fígado novo. Então aí o que acontece? Essa criança tem a sua vida normal, continua normal, mas é preciso saber se ela merece. Pode acontecer dela receber o transplante, apesar do corticoide, apesar dos remédios contra a rejeição, ela desencarna. É porque ela não merecia essa moratória que deveria lhe ser dada. Por algum outro motivo. É muito difícil a gente julgar. É por isso que Jesus falou, não julgueis. Porque nós não sabemos quem foi a pessoa em outras vidas. Nós, às vezes, estamos analisando só o momento atual, só aquela vida atual. Mas nós somos um complexo de vidas anteriores, vivendo no presente e preparando o nosso futuro para outras vidas. Se nós erramos nessa vida, nós vamos ter cobrança nas reencarnações seguintes. Entretanto, com todo esse avanço da ciência, que é, sem dúvida, um progresso da humanidade para um futuro melhor, sem dúvida é, mas a morte continua inevitável. A morte continua a existir, mesmo nos transplantados. Então, o processo de liberar o espírito da prisão, que é esse invólucro de carne que nós temos, continua. O processo chama-se morte.
E aí o espírito se liberta, ele fica livre, principalmente na mobilidade. Mas não se enganem, a próxima vida, a vida espiritual, nós temos obrigações, nós temos trabalho a executar, nós temos lições a aprender. Então, isso tudo é chamado vida espiritual. Nós, conforme repetimos várias vezes, estamos aqui na Terra como um simples estágio. Mas a pergunta agora é o seguinte: e o perispírito de quem recebe esse órgão? Se esse órgão não foi rejeitado, como é que fica? Conforme Joana de Ângeles explica, o receptor, o perispírito do receptor, se adapta automaticamente ao órgão recebido e passa a aceitá-lo e comandá-lo para que ele reentregue na estrutura molecular daquele corpo físico e reentregue na estrutura molecular também daquele perispírito. Então, aquele órgão, ele passa a ser, perispiritualmente falando, uma matriz também para as próximas encarnações. Então, é por isso que nós, apesar do avanço da medicina, nós ainda dependemos da espiritualidade, porque a morte continua inevitável. Morrem aqueles que não foram transplantados, mas morrem também os que foram transplantados. Então, é preciso entender que a vida continua e que nós estamos aqui sempre de passagem. Assim, meus amigos, nós terminamos este assunto e vamos passar para responder, depois dos comerciais, as perguntas que nos foram enviadas.